O resumo da ópera hoje é que, assim, a briga do Fortaleza hoje no Brasileirão é Libertadores. O pensamento tem que ser esse. Já bateu, inclusive, aquele patamar de 45, 44 pontos, que todo mundo fala que é o porto seguro da Série A. Alcançou hoje os 44 com essa vitória. Mas, para além disso, uma coisa que o Fortaleza conseguiu de maneira inédita, com os 2 gols do Galhardo hoje, foi vencer o América Mineiro como mandante. O Fortaleza nunca tinha vencido como visitante. Isso, perfeito. Isso. O Fortaleza nunca tinha vencido o América jogando em Minas Gerais, e aí não tinha momento melhor para quebrar o tabu do que encarando um adversário direto numa briga que deve se estender pelas próximas 6 rodadas para definir quem é que vai chegar na pré-Libertadores. E aí, assim, uma campanha que é um absurdo o que o Fortaleza está conseguindo fazer nesse segundo turno. Se foram apenas 15 pontos nos primeiros 19 jogos, agora, no segundo turno, com 13 jogos, o Fortaleza já conseguiu marcar 29 e vem de 6 jogos sem perder e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Então, assim, é grandioso o que tem feito. E aí, como resumo do jogo, assim, passando por cima até para Minhoca se aprofundar também mais adiante, o que a gente viu foi uma partida, assim, bastante interessante, de 2 times que queriam jogar, que sabem o que querem no campeonato. O América Mineiro que começou meio claudicante durante a Série A, mas que em algum momento conseguiu se encaixar com o Mancini. E o Fortaleza que, depois da chegada dos reforços, se encaixou e realmente alcançou outro patamar com o Vojvoda. E aí, assim, esses reforços, entre eles o Galhardo, mostram a importância de ter a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido e de você pensar aquilo que é necessário para poder dar ao time o poder de reação. Pois bem, mesmo jogando fora de casa, foi o Fortaleza quem começou atacando, né? E aí, assim, nos primeiros 15 minutos a gente viu algumas movimentações interessantes. O Fortaleza já tem uma boa chance logo aos 3 minutos. E aí o América Mineiro ele demora um pouco para encaixar a marcação do time do Fortaleza para poder conseguir ter espaço para o contragolpe. A primeira chance, se eu não me engano, do América Mineiro só vai acontecer perto dos 20 minutos com o Henrique Almeida, né? E aí, assim, o Fortaleza, mesmo tendo uma marcação, enfrentando uma marcação um pouco mais encaixada do América Mineiro, não se assustou em nenhum momento. E aí mostrou que é um time muito seguro e que tem muita consciência do que tem o potencial para fazer. E aí, inclusive, foi uma coisa que foi citada algumas vezes nas coletivas ao longo da semana, especialmente pelo Pedro Rocha e pelo José Wellison, que foram alçados ao time titular nessa partida de hoje. Que, assim, o jogo era difícil, era um confronto direto, mas que o Fortaleza tinha que ter consciência daquilo que vem fazendo bem no campeonato e que tem que manter esse patamar de evolução na pontuação e no desempenho para poder chegar ao objetivo da Libertadores. Que aí, assim, se a gente vinha muito o Vojvoda dizer que precisa chegar aos 45 para poder esquecer a briga pelo rebaixamento, durante a semana, a gente já via claramente que a chave do elenco já virou e a briga realmente pela Liberta. Coisa que hoje se confirma, chegando ao patamar que o professor queria. E aí, assim, quando veio, assim, quando deu uns 30 minutos, o Fortaleza ainda em cima, mas já com o América Mineiro se fazendo mais presente no campo de ataque, conseguiu chegar ao gol. E aí, assim, foi meio que um banho de água fria no América Mineiro, que tentava crescer no jogo, mas que, ao tomar o primeiro gol em casa, pareceu que não esperava tanto o que vinha assim. E aí, assim, surge a estrela do Galhardo, que vem sendo um cara que está sendo muito decisivo, né? O Pedro Rocha recupera uma bola, aciona o Galhardo, que vai lá e consegue abrir o placar para o Fortaleza. Aliás, que jogada é essa, né? E sim, que entrosamento do Pedro Rocha com o Galhardo, né? É realmente aquela coisa que acontece quando os jogadores já se entendem, né? Tipo, fica no olhar e na passada, né? Porque o posicionamento de Thiago Galhardo foi muito aquela coisa do tipo,
vamos fazer o que a gente já sabe, o que a gente já conhece. E o jeito que ele chapa, né? Que ele manda a bola já meio que na diagonal, foi um chutaço, né? Uhum. E é impressionante a consciência, né, do Pedro Rocha, porque ele espera o Galhardo passar para dar entre as linhas para ele No último pegar segundo. e ter o espaço para o chute. E uma coisa que é mais impressionante, assim, uma coisa que a gente sempre falou muito aqui do Fortaleza, é que o Fortaleza conseguiu manter uma base muito interessante do ano passado. O Galhardo e o Pedro Rocha não, eles chegaram agora na metade do ano e foram construindo esse entrosamento com o time durante o campeonato. E, assim, o Pedro Rocha foi decisivo no jogo contra o Flamengo e o Galhardo vem sendo decisivo. Foi decisivo no último jogo, foi decisivo no jogo hoje. Então, assim, mostra mais uma vez que o planejamento do Fortaleza deu muito certo e encaixou muito bem com as peças. Inclusive, assim, o Caio Alexandre, que é um cara que a gente elogiou até nos últimos telecasts, pelo menos no que eu fiz, também é um cara que encaixou muito bem com o Lucas Sacha, outro contratado, e é um meio-campo que vem dando muito certo, apesar de que vai levar uma lapadinha hoje. Mas, assim, o Fortaleza, ele conseguiu alcançar o patamar que queria, e assim, mesmo com o gol, tomando o gol e vendo o América Mineiro vir para cima, é um time que não se assustou. Recuou um pouco mais, soube sofrer nos últimos minutos do primeiro tempo, e aí conseguiu levar em banho-maria a vantagem para poder voltar de maneira mais tranquila para o segundo tempo. E aí, assim, no segundo tempo, o que a gente viu foi mais assim, foi diferente do que apresentou o primeiro. Os dois times começaram a jogar de uma maneira mais truncada, porque o Fortaleza em vantagem começou não ser mais tão efetivo, não buscar tanto o ataque, não ser mais tão ofensivo como foi no início do primeiro tempo. E aí, assim, jogando de uma maneira mais atrás, mais recuada, mais reativa, deu mais campo ao América, e o América teve muita dificuldade para tentar penetrar essa defesa do Fortaleza. E aí, assim, foi a partir daí que o Fernando Miguel começou a trabalhar um pouco mais, tá? Só que aí, assim, nem tudo são flores, né? Às vezes está dando tudo certo, e aí num lance, num acaso, não sei, porque eu, inclusive, depois queria saber do Minhoca, mas o segundo cartão do Caio Alexandre, para mim, foi uma coisa meio esquisita, assim. Porque é uma falta normal, é um cara que já tinha o amarelo, né? Tinha tomado o primeiro amarelo, mas é uma falta normal de jogo. Ele não mata contra-ataque, tinha gente na cobertura. E aí o juiz, pelo menos o feeling que eu tive é que assim, o juiz não olhou quem era não para dar o cartão. reparou. Também fiquei com essa mesma sensação. Tanto é que ele dá um cartão, aí ele dá uma olhada, e aí ele percebe, é segundo amarelo. Ele chegou assim, eita, se eu recuar agora vai ficar feio. Aí já, então, né? Aí já deu. E aí, Exatamente. assim, mesmo com um a menos, o Fortaleza ele não sofre aquela pressão sufocante que a gente vê alguns times tomarem. No caso, por exemplo, um paralelo que eu consigo fazer claramente da pressão sufocante que o Ceará tomou quando ficou com um a menos contra o Goiás. Assim, não é o que acontece. É um time que consegue se estabelecer em campo e, estamos com um a menos, vamos jogar mais atrás e temos a proposta do contra-ataque. E nessa proposta do contra-ataque, a estrela do Galhardo brilha mais uma vez. Ele arranca, vai lá, carrega a bola e consegue finalizar muito bem para marcar o segundo. E aí, o jogo já pareceu meio assim, resolvido. O América até tentava ser mais efetivo, tentava buscar mais o ataque, mas já não tinha tanta força. E aí, assim, no final do jogo, já nos acréscimos, há um pênalti e a lei do ex, que é a lei mais funcional do futebol brasileiro, entra em campo quando o Wellington Paulista pega a bola para bater o pênalti e converte. E aí, assim, nos últimos minutos... E assim, foi com requinte de crueldade, né? A cobrança dele. O torcedor do Fortaleza conhece essa batida muito bem, porque ele é especialista nisso. Justo. E aí, assim, o América tentou o último abafa nos minutos finais, mas não conseguiu ser tão efetivo assim, não conseguiu fazer com que o Fernando Miguel sofresse, fizesse grande defesa, e o Fortaleza chega assim a mais uma vitória, ao meu ver, mais uma merecida vitória de um time que vai se encaminhando e vai mostrando que
todo mundo dizia, o futebol do Fortaleza não é um futebol de time que luta para ser rebaixado. Parece que, aos poucos, o Fortaleza foi galgando e chegou até a zona que todo mundo esperava que ele tivesse. A gente não sabe ainda se vai conseguir ver o Fortaleza mais uma vez na Libertadores, mas o crescimento, a narrativa dessa equipe mostra que há um merecimento muito grande e que o Vojvoda faz mais um grande trabalho, se reinventando até durante a temporada. Muitíssimo bem. Thiago Minhoca, sua análise, e também queria saber sua opinião em relação ao segundo cartão, mais especificamente. Do Caio, né? Do Caio Alexandre, acabou sendo expulso. Primeiramente, falar logo dessa questão da arbitragem, né? Eu acho que teve 2 lances assim que eu achei que a arbitragem talvez foi um pouco precipitada, né? Como o próprio Iago mencionou, era uma jogada que poderia caber um cartão? Poderia. Eu não acho que o Caio Alexandre foi totalmente prudente naquela jogada, né? Ele já tinha um amarelo, o jogador partiu para o ataque, no caso o Aloísio, e ele poderia ter sido um pouco mais cuidadoso, certo? Acho que a arbitragem poderia ter feito ali uma ponderação, mas como disse o próprio Iago, eu também fiquei com a mesma sensação, me parece que o árbitro não entendeu que ele já estava amarelado, né? E aí acabou vindo a expulsão. Eu acho que era um lance passível amarelo, só para deixar claro. Não acho que foi um erro da arbitragem, claro, mas eu volto a falar, eu acho que a arbitragem poderia ter segurado ali, porque o jogo não estava nada pegado, o Caio Alexandre não estava fazendo jogadas desleais, assim, a ponto de tirar o jogador. Eu acho que o árbitro, nesse momento, tinha que ter um cuidado, e eu acho que essa desatenção dele acabou custando a expulsão do Caio Alexandre. O segundo lance... E não é um jogador com histórico de violência, isso, né, Minhoca? Que às vezes isso também pesa muito no julgamento dos árbitros. Isso, porque quando é um jogador que chega mais duro, um jogador que acaba, às vezes, até de maneira recorrente, parando o jogo, o Caio Alexandre não tem essa característica. Mas eu entendo também, obviamente, o amarelo ter saído. Porém, o outro lance que eu queria citar da arbitragem, até para tirar esse primeiro assunto, né? Eu senti que a penalidade também... Há espaço para marcar penalidade, mas eu senti muito mais o jogador do América Mineiro chutando a perna, né, do Abraão, que tinha acabado de entrar. Embora também a marcação já estava lá, não é nada também absurdo, o VAR mandar voltar, mas eu também não daria penalidade para aquela jogada. Eu acho que o Abraão, ele tenta cortar a bola e o jogador do América Mineiro mais faz falta nele do que propriamente ele faz a falta. Ele coloca a perna à frente, nem acerta o jogador do América Mineiro e nem a bola, e depois ali tem ali uma perna sendo chutada, né? Que é exatamente a perna do Abraão, e eu não daria a penalidade, mas, né, como era um lance interpretativo, por isso que o VAR também acabou não sendo acionado. Vamos lá. Os pontos que eu considero mais importantes, Juliana, assim, para o Fortaleza ter tido no jogo de hoje a boa apresentação, porque eu acho que o Fortaleza soube se portar durante o jogo, principalmente em vários momentos, quando estava no primeiro tempo, no 11 contra 11, quando tem a expulsão, um jogador a menos, e poderia até ter liquidado a fatura bem antes, né? Porque assim, o jogo foi complicado, mas eu senti um Fortaleza muito mais organizado em campo contra um América Mineiro, principalmente no primeiro tempo, sem conseguir acertar muito espaço. Então, o Fortaleza, no primeiro tempo, uma coisa que eu gostei muito, e tem muito da marca, a primeira coisa que determina esse resultado de hoje. O Fortaleza com o Vojvoda, da virada do turno para agora, isso já tinha sido demonstrado contra o Red Bull Bragantino já no final do turno passado. O Fortaleza é uma equipe que se protege bem, marca muito bem. Não à toa no primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu desarmar muitas jogadas. Então, Zé Wellison, o próprio Brits, até mesmo o Tite em jogadas aéreas, indo muito bem defensivamente. Fortaleza foi muito bem. Claro que teve alguns sustos ali, bolas que sobraram ali na pequena área, que geraram uma certa tensão. Mas quando você olha em termos de volume, de imposição, mesmo o Fortaleza, acho até que o Fortaleza não teve tanta posse, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho. No primeiro tempo, o Fortaleza ficou com 37%. O América Mineiro dominou muito mais essa posse. Mas o Fortaleza, toda vez que tinha a bola, ele tinha a possibilidade de fazer do contra-ataque. Só que muitas dessas jogadas caíram no pé do Robson, que é um jogador muito estabanado.
o Iago deve ter acompanhado, e boa parte da torcida acompanhou, tinha jogada, a bola chegava no pé do Robson, o Robson atrapalhava sozinho. Teve uma que foi na direita, bastava fazer o cruzamento, aí ele se enrolou com a bola, ainda conseguiu o escanteio. Teve outra que ele conseguiu o domínio, deixou a bola sair pela lateral, assim. Então, o Robson, tecnicamente, é o resquício do Fortaleza do primeiro turno. Porque esse Fortaleza do primeiro turno era um pouco isso, sabe? Era um time que tinha um bom sistema de jogo, às vezes fazia um bom jogo, às vezes fazia um jogo ok, mas tinha muito jogador estabanado no time, como era o Vargas, o próprio Robson e tal. Quando você tem mais qualidade, que é isso que o Fortaleza fez na segunda janela, né, trazendo 8 contratações, dessas 8, 6 a gente pode dizer que foi jogadores de mais qualidade chegando, acontece a jogada do gol, do primeiro gol. Porque no momento que a bola estava caindo no pé do Robson, não tinha a jogada para ter a conclusão de fato, né? Teve até um lançamento belíssimo do Brits, que o Robson pega na diagonal, tudo bem que estava sem ângulo, e o Cavicchioli coloca para escanteio. Uma outra que foi uma inversão do Zé Wellison para o Tinga. O Tinga cruza na área, o Galhardo tenta finalizar, mas a bola foi para fora. Então, assim, o Fortaleza já fazia dentro de campo alguns mecanismos que a gente via no primeiro turno, mas fazendo melhor, se protegendo melhor e conseguia chegar ao ataque. Só que quando a bola caiu no pé de 2 jogadores que sabem conduzir a bola, dar um passe, se posicionar, se movimentar, sai a belíssima jogada do primeiro gol. É muito bonita a jogada do primeiro gol. O próprio Pedro Rocha, que já tinha feito outras jogadas no primeiro tempo, ele parte no meio de campo e aí ele espera, e aí é que tá, né? É a inteligência do jogador que está conduzindo, esperar o momento, ver o companheiro que sabe se movimentar, como é o Galhardo, fazer o movimento chamado facão, né? Ali na diagonal, e aí o passe milimétrico do Pedro Rocha, aquele passe que a zaga não consegue cortar e ela chega no tempo certo, ali no posicionamento certo do campo, para o Galhardo, como você falou, Juliana, fazer aquela conclusão. Porque perceba, eu fiquei imaginando, se é o Robson para dar aquele passe, possivelmente ele fosse errar. Ou se é por acaso o Robson receber aquela bola, possivelmente ele não teria a frieza e a qualidade de conclusão que o Galhardo teve para fazer o primeiro gol. Então, acho que, basicamente, esse primeiro tempo do Fortaleza representou muito do que é o Fortaleza para esse segundo turno. E o próprio Voivoda chegou a falar, diga. Queria só trazer aqui para essa sua análise um comentário de Diego San falando o seguinte, que eu concordo também, ó, é compacto defensivamente porque os atacantes ajudam muito, né? Galhardo fecha a saída, o Robson e Pedro Rocha dobram a marcação com os laterais. Sim. Então é esse movimento, né, que você estava falando, assim, que faz com que o Fortaleza seja muito letal e nos contra-ataques, quando ele tem realmente a possibilidade de sair rapidamente e pegar outra equipe, a equipe adversária, no caso o América Mineiro, de uma forma descoordenada, né? De uma mais forma exposta, um pouco bagunçada, mais exposta a isso. Isso. E só para pegar um gancho rapidinho, Minhoca, no que Ju falou, eu acho que, para além das peças, certo? Eu acho que essa nova formatação e essa possibilidade do Fortaleza ser mais compacto e ser mais letal passa muito também pela visão da mudança do sistema. E aí, assim, o 3-5-2 do Fortaleza até certo ponto, não sei se manjado seria a palavra certa. Mas, assim, o que era o diferencial, que foi o esquema do Voivoda, que, com o Tinga saindo pela direita e tendo muita mobilidade, já não estava fazendo efeito. Muito também porque não tinha o Tinga, mas também porque pareceu que as equipes estavam moldadas e sabiam como encontrar as falhas do Fortaleza. E aí, quando o Voivoda muda a formatação do time, e aí coloca o time para jogar com os 2 pontas auxiliando os laterais, uma linha de 4, parece que o time ganha uma nova vida nessa Série A. Exatamente. Mas, assim, eu entendo esse teu ponto de vista, Iago, mas eu acho que ele não é o predominante, entendeu? Porque eu costumo falar que, independentemente do esquema que você utilize, você pode jogar no 10-0-0, 0-0-10, entendeu? Claro que estou aqui exagerando. Mas o importante é saber o que você faz dentro de campo. E as peças que estão em campo, elas precisam saber como executar para ajudar defensivamente, como também ajudar de maneira ofensiva. Tem que ter qualidade ofensivamente.
Eu acho que o principal ponto é que acontece às vezes com algumas equipes, não é bem o manjado. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza tinha um jogador muito mais letal no primeiro turno do que no segundo turno, que era o Pikachu, entendeu? Acho que o Galhardo está se tornando essa peça hoje, um jogador que está resolvendo partidas, decidindo jogos, mas o Pikachu resolvia muito mais jogos, entendeu? O Pikachu teve que salvar o Fortaleza até de muitas derrotas, como foi, por exemplo, diante do São Paulo, no Castelão. Então, eu vejo até que é muito mais calcado nas peças. Por exemplo, o Crispim, que foi o melhor jogador da temporada passada do Fortaleza, né, pelo menos eleito um dos melhores, ao lado do Ederson, do Benevenuto, até mesmo do Pikachu. O Crispim, por exemplo, hoje ele não consegue mais ajudar da mesma maneira como ele ajudava em 2021. Então, não acho que é só pela ideia do esquema, certo? É das peças. Porque, por exemplo, quando o Brits chegou, foi titular e o Brits está ali. O Brits joga nas 4 funções ali da linha de 4, né? Joga de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita, e o cara é bom. E o cara é muito bom. Nem é um zagueiro tão alto, mas o cara tem qualidade. O próprio Galhardo, que a gente estava citando, a bola chega no Galhardo, você vê que ele tem um passe com qualidade, ele é um cara que sabe proteger, é um cara que chama... Cara, o primeiro jogo dele contra o Bragantino, tava eu e o Luca aqui, eu falei o seguinte, não sei se você estava também, Iago, porque eu nem lembro se eu apresentei esse programa. Acho que não, acho que eu fiz o jogo só para o site mesmo. No jogo do Bragantino, a estreia do Galhardo, Fortaleza perdeu, final de jogo, tal qual era o roteiro da maioria dos jogos. Eu cheguei a elogiar o Galhardo. Aliás, eu elogiei o Galhardo em muitos jogos, quando muita gente achava, pô, o Galhardo até agora não tá daquele jeito como imaginava. Mas eu falei naquele jogo do Bragantino. O Galhardo tem uma coisa que nenhum hoje jogador do Fortaleza lá da frente consegue fazer, que é segurar essa bola no ataque. Porque a bola chega no Robson, o Robson não segura. Chegava no Romero, não segurava. O próprio Moisés, se não for na habilidade dele, ele não consegue segurar uma bola no ataque. O próprio Romarinho... Então, assim, para mais da qualidade, né? É a função que ele exerce também. É a função, cara. É ter o desafogo, porque tem uma hora que o jogo tá pedindo para você cavar uma falta lá na frente, você tem um jogador que segura ou que dá um passe para um jogador de velocidade disparar no ataque. Então, esse eu acho que é o principal ponto da gente ver um jogador da qualidade do Galhardo. Eu nunca achei que o Galhardo fosse um jogador excepcional, mas ele é um bom jogador. Tecnicamente, ele é um jogador que tem qualidade.